Todo mundo carrega uma sombra, e quanto menos ela é integrada na vida consciente do indivíduo, mais negra e densa ela se torna. Se uma inferioridade é consciente, sempre há uma chance de corrigi-la, mas se ela é reprimida e isolada da consciência, nunca é corrigida e pode explodir de repente em um momento de desatenção. De qualquer forma, ela se torna um obstáculo inconsciente, atrapalhando nossas melhores intenções. Carl Jung fala sobre dois tipos de sombras: a sombra pessoal, o lado sombrio desconhecido da nossa personalidade, e a sombra coletiva, o lado sombrio desconhecido da sociedade. Começando pela sombra pessoal, Jung a descreve como aquilo que uma pessoa não deseja ser. Ela representa atributos e qualidades do ego desconhecidos ou pouco conhecidos. É a soma de todas as qualidades desagradáveis que gostamos de esconder de nós mesmos. A sombra contém inferioridades que todos têm, mas preferem não reconhecer porque parecem fracas, socialmente inaceitáveis ou até mesmo malignas. A sombra é mais visível quando estamos dominados pela ansiedade ou outras emoções sob a influência do álcool, etc. Podemos de repente soltar uma observação hostil durante uma conversa amigável. Quando não queremos assimilar o que desprezamos, projetamos isso nos outros. É possível conhecer a própria sombra e estar parcialmente consciente dela, ou seja, sob o controle do ego. Muitas pessoas, no entanto, se recusam a reconhecer sua sombra, de tal forma que o ego nem está ciente do comportamento sômbrio e, portanto, não tem como controlá-lo. Nessas condições, a sombra é autônoma e pode se expressar em humores inexplicáveis, irritabilidade e crueldade. Ao longo de seus escritos, Jung destaca a importância de desenvolver a consciência da sombra na psicoterapia e suas projeções na vida do indivíduo. Embora a sombra seja geralmente percebida como negativa, ela também pode ser positiva. Na verdade, explorar nossa sombra nos dá acesso a muitas qualidades positivas. Jung escreve que a sombra exibe uma série de boas qualidades, como instintos normais, reações apropriadas, insights realistas, impulsos criativos, etc. Uma das colaboradoras mais próximas de Jung, Marie-Louise von Franz, escreve: a sombra não é necessariamente sempre um demônio. Na verdade, ela é exatamente como qualquer ser humano com quem se precisa conviver, às vezes cedendo, às vezes resistindo, às vezes dando amor o que a situação exigir. A sombra se torna hostil apenas quando é ignorada ou mal compreendida. A sombra contém todos os tipos de qualidades, forças e potenciais que, se não forem explorados, nos levam a um estado de empobrecimento da nossa personalidade, criando obstáculos inconscientes que inibem o crescimento e a incorporação dessas boas qualidades, que permanecem adormecidas na nossa psique. Por exemplo, uma pessoa pode acreditar que ser assertivo é ser rude ou agressivo, perdendo as qualidades de confiança e a capacidade de falar por si mesma de maneira honesta e respeitosa. Isso pode levar a menos proatividade, dificultando conseguir um aumento ou promoção no trabalho, ter dificuldades financeiras e assim por diante. Então, quando essa pessoa encontra alguém assertivo, no fundo sente ressentimento e culpa, tornando sua sombra mais negra e densa. Esses aspectos valiosos devem ser assimilados na experiência real e não reprimidos, cabendo ao ego abandonar seu orgulho. Também encontramos nossa sombra nos sonhos, como uma pessoa do mesmo sexo do sonhador. É o que parece ser uma crítica do nosso caráter vinda do inconsciente, um juiz interno do nosso próprio ser que nos repreende. O resultado geralmente é um silêncio envergonhado. Devemos identificar o conteúdo da sombra e integrá-lo à nossa personalidade. Este é o processo de realização da sombra, também conhecido como trabalho com a sombra. Aqui começa o trabalho doloroso e longo de autoeducação, onde se deve entrar em longas e difíceis negociações com a sombra, um trabalho que podemos dizer que é o equivalente psicológico dos trabalhos de Hércules. Através do trabalho com a sombra, pode-se observá-la externamente, analisando as próprias reações emocionais e sendo radicalmente honestos sobre as interações com os outros, internamente explorando os próprios sonhos. Isso permite que alguém se torne iluminado e reduza o potencial destrutivo da sombra, não tanto travando uma guerra contra a escuridão, mas trazendo a escuridão para a luz e a luz para a escuridão. Como Jung escreve, não há luz sem sombra e não há totalidade psíquica sem imperfeição. Não devemos buscar a perfeição, mas sim a totalidade da personalidade. O processo de individuação ao longo da vida cria um equilíbrio entre os reinos consciente e inconsciente, alinhando o ego ao self, a totalidade da personalidade.
Por mais assustador ou sombrio que seja confrontar nossa sombra, encontrar a verdade traz alívio. Discernir a verdade é o processo de autenticidade, uma escavação meticulosa nas profundezas do nosso ser para explorar possibilidades e limitações, distorções e as partes enterradas e muitas vezes esquecidas de nós mesmos e nossas habilidades. A maioria das pessoas, no entanto, é muito indolente para pensar profundamente sobre até mesmo os aspectos do seu comportamento dos quais estão conscientes, quanto mais considerar como inconsciente os afeta. A sombra coletiva refere-se aos aspectos desconhecidos ou pouco conhecidos de uma sociedade e cultura. Consiste naquilo que se opõe aos nossos valores compartilhados e coletivos. O material da sombra coletiva pode ser representado brutalmente em guerras, massacres e genocídios, mas também pode se esconder sob mantos aparentemente atraentes, como certas políticas e ideologias. Historicamente, a sombra coletiva tem sido rotulada como mal. Na tradição cristã, seria o diabo, e alguém possuído pelo diabo perde sua qualidade humana e adquire uma natureza demoníaca. Nossa resposta primária ao mal deve ser a busca pelo autoconhecimento, assumindo responsabilidade moral, política e espiritual. A coragem com que suportamos nossa escuridão libera os outros de terem que carregá-la por nós. Por exemplo, a Alemanha nazista é um caso extremo de uma psicose em massa representada pela sombra coletiva. Pessoas comuns foram arrastadas para o mal através da aceitação de suas próprias sombras pessoais, inconscientemente se fundindo com a sombra coletiva. Portanto, é importante resolver primeiro os conflitos internos para que não caiamos na sombra coletiva sem perceber. Podemos então influenciar outras pessoas e a sociedade como um todo estará melhor. Se praticarmos atenção plena, saberemos como olhar profundamente para a natureza da guerra e, com nossa percepção, despertar as pessoas para que juntas possamos evitar repetir os mesmos horrores repetidamente. A guerra está em nós, mas também está em todos. Tudo está pronto para explodir e todos somos corresponsáveis.